que é o fisioterapeuta do sono na prática, né? O terapeuta de CPAP não é fisioterapeuta do sono. Olá, bem-vindo a essa aula de sono. Aqui você aprende sobre sono, sobre fisioterapia do sono de uma forma simples. Eu sou a Raquel Hirata e hoje você vai conhecer aqui o que é um fisioterapeuta do sono, o que faz um fisioterapeuta do sono e caso você tenha interesse em se tornar um, o que você precisa fazer. Bom, antes de começar a falar sobre o que é importante a gente entender o que não é, né? Então, vou compartilhar a tela aqui e vamos começar a conversar sobre isso, né? Então, o que não é? Não é uma especialidade. Então é importante entender já de cara a diferença entre especialidade e área de atuação, né? Então, a especialidade, o que são as especialidades de um fisioterapeuta? Estão lá no nosso site, né, do nosso conselho. São aquelas especialidades que são reconhecidas pelo nosso conselho e que você pode se chamar, né, se auto-chamar caso você passe na prova de especialidade como um especialista. Especialista em cardiovascular, em gerontologia, em neurofuncional, enfim. Diferente de área de atuação, né? Então, a fisioterapia nos distúrbios do sono hoje, ela é reconhecida pelo nosso conselho como uma área de atuação, que é diferente de especialidade. Pode ser que no futuro ela vire uma especialidade, mas ainda não é. De qualquer forma, é super importante essa área ser reconhecida como uma área de atuação, né? Nós, fisioterapeutas, que já atuamos nessa área há muito tempo, eu, por exemplo, já há mais de 10 anos trabalho como fisioterapeuta do sono, e para vocês terem uma ideia, a fisioterapia foi reconhecida como uma área de atuação nessa área dos distúrbios do sono apenas em 2021, o ano passado, né, por meio dessa resolução número 536. Então, isso foi um avanço, um progresso importante e é assim que se começa, né, o reconhecimento de uma área de atuação dentro do nosso conselho. E aí, para quem tem interesse em entender um pouco melhor, né, essa foi a primeira resolução que eu comentei aí, né, número 536 de agosto de 2021, reconhecendo então o nosso papel e a nossa atuação dentro dessa área de sono. Essa resolução tem lá descritos, está publicado no Diário Oficial da União e tem descritos lá o que são os pré-requisitos, como que a gente pode atuar, enfim. E aí, algo que na prática gera muita dúvida né, que é o fisioterapeuta do sono na prática, né? É aquela pessoa que sabe mexer no CPAP? É o fisioterapeuta que trabalha com CPAP, né, com terapia com pressão positiva para tratar a apneia do sono? Será que é isso? Será que a nossa área de atuação ela se estende além disso? Ou será que é só isso? Enfim, então são dúvidas que surgem e é algo que é muito importante que fique muito claro, né? Hoje em dia eu posso dizer que todo fisioterapeuta do sono entende sim de CPAP. A área de atuação da fisioterapia do sono hoje ela é muito no tratamento da apneia obstrutiva do sono, que é um distúrbio do sono, um dos mais comuns. E então acaba que a grande maioria, ou todo poderia dizer, todo fisioterapeuta do sono entende, sabe ali sobre CPAP. Mas, e um mas bem grande, nem todo fisioterapeuta que entende de CPAP é um fisioterapeuta do sono. Então, são duas coisas bem diferentes. Uma coisa é você entender sobre um equipamento que vai servir para o tratamento de um distúrbio do sono, tecnicamente entender e como manusear e como mexer nesse equipamento. Outra coisa é você entender sobre sono, sobre fisiologia do sono, para você então estar apto a saber realmente como manusear, como colocar os parâmetros corretos nesse equipamento, no caso de um paciente que tenha um distúrbio do sono ou outros distúrbios associados ao distúrbio do sono. Então, fisioterapeuta de CPAP não é fisioterapeuta do sono. Então, por que eu estou dizendo isso, né? Porque isso acaba limitando, e hoje em dia muita gente conhece o fisioterapeuta do sono como o fisioterapeuta do CPAP, mas a nossa atuação enquanto fisioterapia do sono, enquanto fisioterapeutas do sono, vai muito além de botar parâmetros ali e mexer em um equipamento. Bom, e você pode estar aí pensando como que eu comecei nessa área, né? Eu falei que eu atuo já há mais de 10 anos e
como que foi que surgiu isso, né, na minha carreira aí, essa área de sono. Então, eu vou compartilhar um pouco com você sobre a minha história. Eu fiz faculdade de fisioterapia na Universidade Estadual de Londrina e, na época, não tive nenhuma aula, né, nada sobre sono. Eu fazia iniciação científica num laboratório de pesquisa na área respiratória, né, estudando DPOC, atividade física na vida diária, e eu entrei nesse projeto de pesquisa no segundo ano da faculdade, e aí a minha ideia, então, conforme o tempo foi passando, era prestar a prova de residência na área respiratória, e que tinha, né, aqui, né, na verdade, na Universidade Estadual de Londrina, e seguir nessa área. Beleza, então fiz lá a iniciação científica no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, e quando chegou no quarto ano, quando começaram os estágios práticos, eu fui, então, rodar os estágios das áreas diferentes, inclusive o estágio da parte respiratória. E o que aconteceu foi que eu não gostei da área respiratória, né? De trabalhar na parte de hospital, dos atendimentos, enfim, eu não curti a área respiratória e eu fiquei completamente perdida, porque tudo estava desenhado já na minha cabeça que eu ia fazer, e quando chegou lá na parte prática, eu não me identifiquei com a área hospitalar, que é uma área linda e que eu admiro muito quem trabalha nessa área, mas que eu mesma não me identifiquei para trabalhar com isso. E aí, beleza, eu me formei e fiquei completamente perdida, né? E também muito jovem, para vocês terem uma ideia, entrei na faculdade com 17 anos e saí com, sei lá, 21, 21, 22, e bem perdida mesmo, porque aquilo que eu tinha pensado foi meio que por água abaixo, né? E na época, o meu irmão, que também é fisioterapeuta, trabalhava numa clínica em Londrina, da área de terapia manual, uma clínica que também tinha uma escola com cursos de terapia manual. E aí eu acabei entrando ali com ele e fiz vários cursos ali de terapia manual e comecei a trabalhar também nessa clínica, né? Foi algo que também não me identifiquei tanto, mas gostava do atendimento clínico, gostava desse contato com o paciente na clínica e tal. Tive bastante experiência clínica ali por um ano e meio, mais ou menos. Atendia bastante em Londrina, atendia também em São Paulo, fiz vários cursos de terapia manual. E aí o que aconteceu foi que eu percebi que vários pacientes meus tinham queixos de sono. E aí eu comecei a achar estranho, né? E quando eu falo sobre isso, eu sempre falo que eu sempre gostei muito de dormir e apesar de quando a gente é mais novo, né? A gente ficar postergando o horário de dormir, dormir tarde, aquela coisa toda. Eu tenho como característica ser vespertina, né? Ou seja, eu prefiro, né, dormir mais tarde e acordar mais tarde. A gente fala sobre isso em outro vídeo, mas sempre tive um ótimo sono, sempre, né, nunca tive dificuldade para dormir nem nada, achei muito estranho que tinha gente que tinha dificuldade para dormir. Eu nunca tinha tido contato com isso na minha família, nem nada. E como eu fazia iniciação científica, então eu falei, ué, o que é isso, né? Entrei lá na PubMed, digitei lá sleep e tal, e aí saiu um monte de coisas, um monte de artigos e coisas relacionadas a sono. E eu fiquei assim, uau, né? Como que eu nunca tinha ouvido falar nisso antes? Então, na faculdade, eu nunca tinha tido nenhuma aula, né? Nada, nem de sono normal, nem de distúrbios do sono, nada. E acredito que muitos de vocês aí que estão assistindo também não tiveram na faculdade, ainda hoje, né? Ainda é muito pouco falado sobre isso na graduação. E aí eu comecei a estudar sobre sono meio que sozinha mesmo, né? Eu conheci a escala de sonolência de Epworth assim, já falei sobre isso num vídeo aí, te ensinando a fazer isso na prática clínica, uma escala que eu uso até hoje. E na época, meio que sozinha, eu vi a escala, baixei, comecei a aplicar nos pacientes, antes e depois de tratar, melhorava a dor e tal, se melhorava alguma coisa, enfim. E meio autodidata mesmo, já que não tinha nada aqui em Londrina para estudar sobre isso. O fisioterapeuta que trabalhava ali na clínica, né, na clínica que eu trabalhava com ele, ele tinha contato com outro fisioterapeuta em São Paulo que orientava mestrado nessa área de sono. E aí ele viu, né, ele falou, já que você está interessada nessa área, está gostando, está estudando, você não vai lá conversar com ele e ver, né, o que ele tem lá e como que, enfim, as linhas de pesquisa.
você pode aprender mais com ele lá. E aí eu fui, então, entrei em contato, consegui marcar uma reunião, fui para São Paulo e na Uninove, né, Universidade 9 de Julho. Fui para lá e, nossa, conheci um laboratório de sono pela primeira vez, né, onde rodavam várias linhas de pesquisa diferentes e fiquei completamente maravilhada com tudo, né. São Paulo é uma cidade, né, bem grande, bem assustadora, vamos dizer assim, no começo, para mim, pelo menos, que vim de uma cidade muito pequenininha. Eu nasci, né, em Palotina, que é uma cidade bem pequena, e imagina, São Paulo era outra realidade, mas eu fiquei tão encantada com tudo que eu falei, não, eu quero estudar isso aqui, né? Quero vir para cá. E aí eu comecei a ir toda semana. Eu ia de ônibus, né, domingo à noite para lá, eu morava em Londrina ainda, ia para lá, passava a semana lá, na casa de uma amiga minha, ficava no laboratório do sono direto, domingo à noite domingo à noite eu ia para São Paulo, sexta à noite eu voltava para Londrina. E fiquei nessa por vários meses. Eu me matriculei como aluna especial no mestrado, gostei muito também dessa parte acadêmica, de pesquisa e tal, e resolvi então prestar a prova e passei e me mudei para lá. Então, me mudei para São Paulo mesmo com esse objetivo de estudar sono. Isso foi lá em 2009. Beleza, fiz o mestrado, estudei apneia obstrutiva do sono já na época com motoristas de ônibus interestaduais, e aí tive a oportunidade de participar de vários congressos nacionais, internacionais, fazer estágios fora do país, na área de sono, então foi muito legal. E durante o mestrado eu participava de algumas reuniões científicas no laboratório do sono do INCOR, do Instituto do Coração, lá na Faculdade de Medicina da USP. E aí surgiu a oportunidade de fazer o doutorado lá. Então, eu emendei o mestrado, né, com o doutorado. Então, terminei o mestrado na Uninove, fui fazer o doutorado no INCOR. E também na área de apneia obstrutiva do sono, estudando fisiopatologia e algumas medidas bem fisiológicas ali de colapso da via aérea superior. Também pude, né, participar de vários congressos e, assim, fazer o doutorado numa instituição, né, como a USP, foi realmente uma oportunidade maravilhosa, né? A melhor universidade do país. E o laboratório do sono do INCOR e da USP, ele é reconhecido mundialmente, né? Os pesquisadores são muito bem reconhecidos na área, então foi maravilhoso. E aí, o que eu ia falar? Ah, e aí, lá na USP, né, na Faculdade de Medicina da USP, existe um ambulatório de sono dentro da pneumologia, que é o programa onde tinha ali a pós-graduação em sono. E esse ambulatório era só de sono. Tinha um ambulatório no HC, né, no Hospital das Clínicas, e um ambulatório no INCOR. E aí esse ambulatório era interdisciplinar. Então rodavam lá os residentes, que eram de várias áreas diferentes da medicina do sono. O laboratório do sono em si era um ambiente com educador físico, com fonoaudiólogo, com psicólogo, com enfermeiro, com médicos de várias especialidades, com fisioterapeutas, com dentistas, enfim. Todo mundo ali estudando sono nas suas diferentes áreas. E esse ambulatório era um ambulatório que acabava agregando todo mundo, né? E aí eu comecei, então, logo no início do doutorado, a acompanhar esse ambulatório de sono. E nós, como fisioterapeutas, dentro do ambulatório, a gente fazia esse processo de tratamento da apneia obstrutiva do sono com terapia com pressão positiva, com CPAP. Então, eu aprendi muito lá, e eu fiquei lá durante os 4, 5 anos lá de doutorado, então aprendi muito mesmo, assim, com troca, com casos, troca com a equipe, e essa interdisciplinaridade que o sono proporciona, né, é maravilhosa porque você consegue enxergar cada um, né, no seu papel, nos seus diferentes papéis ali, como isso agrega, né, como isso contribui para uma melhor condução do tratamento do paciente. Então foi extraordinário, né? Enfim, e também tive a oportunidade de trabalhar em consultório, né, junto com as principais equipes lá de sono de São Paulo, que também foi assim
uma oportunidade maravilhosa, né? Ver a realidade do ambulatório, né, do SUS, ver a realidade dos consultórios e, enfim, tive uma bagagem clínica muito grande e uma bagagem de pesquisa também muito grande. Resolvi voltar, né, para Londrina, onde eu moro hoje, e hoje eu atuo aqui em Londrina como fisioterapeuta do sono na parte clínica, em consultório, e atuo também em pesquisa, continuo atuando em projetos de pesquisa relacionados a sono no mesmo laboratório onde eu fiz a minha iniciação científica lá atrás, na Universidade Estadual de Londrina. Então, tenho muito prazer e muito orgulho de continuar, né, e trazer o sono para cá, né? Então, comecei uma linha de pesquisa, tem alunos novos aprendendo e com interesse, e eu, enfim, amo fazer isso, amo falar sobre isso, até por isso também que criei esse ambiente aqui para todo mundo que quiser poder, para eu poder compartilhar toda essa experiência, né, que eu tive a oportunidade de passar com todo mundo aí que às vezes não tem essa oportunidade. Beleza, então essa foi a minha trajetória. E hoje eu também faço parte do conselho, né? E vou falar um pouco sobre isso, né? O Conselho de Fisioterapia da Associação Brasileira do Sono. Então, para você ter uma ideia, né? Primeiro, você não precisa ser de nenhuma área específica da fisioterapia para você atuar na área de sono. Então, o fisioterapeuta que quer atuar na área de sono, ele precisa saber sobre sono. Então, é isso que você precisa buscar aprender sobre sono. Então, não é fechado para nenhuma área específica da fisioterapia. Vou compartilhar de novo a tela aqui para falar para vocês como que vocês podem começar aí a buscar um pouco mais sobre isso, né? Sobre essa área de sono, aprender um pouco mais se você se interessou aí, né? Então, existe uma associação no Brasil, a Associação Brasileira de Sono, que é a ABS. E dentro dessa associação existe um conselho, que é o Conselho de Fisioterapia. Existem os conselhos de várias áreas do sono, então é uma associação que é interdisciplinar, então tem o conselho da nutrição, o conselho da psicologia, o conselho da fonoaudiologia, o conselho da parte dos técnicos em polissono, tem conselho de todo mundo, né, da medicina, enfim. Então, é uma associação que congrega, que agrega todos os profissionais. E dentro do conselho da fisioterapia do sono, você pode visitar o site e conhecer um pouco mais. Aqui nessa tela eu deixei falando sobre o conselho, sobre a nossa área, sobre como que a gente pode atuar, né? Deixando claro, né, que é além do CPAP, então se você for atrás e pesquisar um pouquinho, você vai ver, né, que a gente atua em muito mais coisa, e mesmo para você atuar com o CPAP no tratamento da apneia obstrutiva do sono, você precisa entender sobre sono, né? Então, um técnico de CPAP é diferente de um fisioterapeuta do sono, que entende sobre o sono normal, sobre a fisiologia do sono, sobre o distúrbio do sono, sobre a fisiopatologia dos distúrbios do sono, até para que você esteja apto a, então, atuar ali na parte de conduta mesmo, né? Se você não entende sobre sono, você vai seguir conduta de outros profissionais simplesmente mexendo num equipamento. Então, isso são duas coisas bem diferentes. Aqui, a ideia é que você se interesse, e se você se interessar, né, a ideia é que você busque estudar sobre sono para que você seja um fisioterapeuta do sono e não um técnico de CPAP, beleza? Então, aqui estão descritos aí, né, as áreas diferentes que tem dentro da Associação Brasileira de Sono. Existe também a certificação em fisioterapia do sono, que é algo super novo, né? Então, para vocês terem uma ideia, foram certificados os primeiros profissionais aí por notório saber, são 28 hoje certificados em fisioterapia do sono, tenho o prazer de ser um deles, né? Então, até novembro, né? Até esse mês aí passado, eram 28 profissionais certificados em fisioterapia do sono, e se você entrar lá no site, você vai ver quem são essas pessoas. E, aliás, né, como eu faço parte do conselho, que é essa próxima tela aqui, né? Então, existe um conselho, esse conselho é composto a cada 2 anos, ele é renovado, né? E tenho o prazer de fazer parte desse conselho nesse ano de 2022 e 2023. Então, a representante do conselho é a Aline Franco e eu, junto com a Cristina Frangi, com a Daiane Mortari e com a Juliana Arcanjo,
compomos aí o Conselho de Fisioterapia dentro da Associação Brasileira do Sono. E dentro do Conselho nós temos alguns objetivos, né? E um deles foi a prova de certificação. Então, voltando aqui, só para vocês se atualizarem aí, né? Lá no site ainda, hoje, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, aqui em dezembro de 2022, estamos nos 28 lá ainda, mas acabou de ter a prova, a primeira prova mesmo de certificação, que nós, junto com uma comissão de prova, organizamos aí, que aconteceu no Congresso Brasileiro do Sono, que está aqui, né, lá em Goiânia. E essa prova aconteceu agora, no dia 30 de novembro, e foram certificados mais, se eu não me engano, 19 fisioterapeutas que prestaram a prova, que passaram na prova, que em breve eles vão aparecer aqui no site também, junto com nós, os 28. Então, para vocês terem uma ideia, né, muita gente nem sabe que existe a Associação Brasileira do Sono. Então, existe a Associação Brasileira do Sono, existe um conselho de fisioterapia lá dentro e existe prova de certificação hoje pela ABS para você ser considerado um profissional fisioterapeuta certificado em fisioterapia do sono pela Associação Brasileira do Sono. Além disso, né, outra coisa muito importante, né, que aconteceu esse ano na fisioterapia do sono e que eu acho importante compartilhar aqui com vocês são as recomendações práticas para o nosso papel no manejo dos distúrbios do sono. Então, foram diretrizes aí da Associação Brasileira do Sono, publicadas super recentemente aí, essa tela que eu estou mostrando aqui é o artigo científico publicado na revista Sleep Science, que é a revista da Associação Brasileira do Sono, e que discorre, então, sobre a nossa prática como fisioterapeutas no manejo dos distúrbios do sono. Então, eu convido todos vocês a acessarem, a lerem esse material, se vocês têm interesse, né, em aprender sobre o nosso papel como fisioterapeutas do sono. Nós lançamos esse consenso, essas diretrizes, nesse mesmo congresso que eu comentei aí, que foi em Goiânia. Então, foram 23 fisioterapeutas que participaram na escrita dessas recomendações, 23 fisioterapeutas que têm uma prática clínica e em pesquisa grande, né, para que a gente, então, entrasse em um consenso em relação a esses vários temas. Depois eu vou deixar no final desse vídeo aqui um videozinho mostrando o consenso por dentro, essas diretrizes, essa versão em português, né, para vocês darem uma olhada. E o link também eu vou deixar na descrição aqui do vídeo para vocês acessarem essa publicação que eu mostrei ali na Sleep Science. Então, é algo extremamente novo e que, lendo essas diretrizes, vocês vão ver como tem muita coisa que já está estabelecido que a gente faz e como a gente trabalha, mas como também tem muita coisa ainda aberta, né? É algo muito novo, então muita coisa ainda está por vir e para se desenvolver na nossa área de fisioterapia do sono. Nós tivemos o prazer de reunir muitos desses 23 fisioterapeutas aí, junto com a diretoria da ABS no congresso, nesse lançamento. Então, teve uma mesa redonda específica sobre essas diretrizes dentro da programação do Congresso Brasileiro do Sono, que foi agora, né, finalzinho de novembro, comecinho de dezembro. Então, foi um momento emocionante e muito bacana, né, de poder encontrar pessoalmente. A gente fez inúmeras reuniões, horas de discussão e tal, online, pelo Zoom, e aí a gente pôde, então, encontrar, e muitos deles nem conhecia pessoalmente, então foi muito, muito legal. E, enfim, então, essa aula, né, na verdade, foi uma forma de compartilhar com vocês, né, um pouco sobre isso. Antes de falar aqui sobre o resumão, né, da aula, só trocar uma ideia aqui com vocês, né, assim, é uma área muito nova, né? Dentro da área da saúde em geral é uma área nova. Dentro da pesquisa em si também é uma área nova, se a gente for comparar com outras áreas, né, da saúde. E dentro da fisioterapia, então, vocês puderam notar aí, né, que é muito, muito novo. A gente está desenvolvendo isso nesse momento, e isso é muito legal, né? Dá muito trabalho? Dá muito trabalho, mas também é muito gratificante, né?
poder participar desse processo de desenvolvimento de uma área nova e que é algo que descobrir, né? Então eu fico pensando aí, não sei você que está me assistindo aí, em que ponto da sua carreira aí você tá, se você está na faculdade ainda, se você já se formou faz tempo, mas como é bom a gente descobrir uma área que a gente gosta, né? E eu fico me lembrando de quando eu saí da faculdade perdida, né? Sem saber o que fazer, sem saber, sem ter nada assim que eu realmente gostasse muito, né? E enfim, as coisas aconteceram como deveriam acontecer para que eu descobrisse essa área, então, que eu realmente é, gosto muito, né? Sou suspeita para falar. Então, assim, é algo novo e, assim, você já deve ter notado, né? Que você não deve ter tido muita aula por aí sobre isso, né? Então, tem pouco conteúdo sobre sono na graduação, também na pós-graduação tem muito pouco. Então, eu convido você para acompanhar aqui o conteúdo. Eu estou compartilhando aqui, a ideia desse canal aqui é compartilhar sobre sono para todo mundo, né? Abrir para quem quiser ter a oportunidade de aprender sobre essa área nova, então continue acompanhando aqui e compartilhe, né, com seus colegas, compartilhe aí nos grupos de faculdade, enfim, quem tiver interesse para aprender sobre essa área que é uma área nova, né? No futuro, e espero que num futuro próximo a gente comece, né, a desenvolver isso dentro da universidade, mas enquanto isso, né, fique à vontade para acompanhar por aqui e discutir comigo também. Então, use os comentários, me mande dúvidas, mande sobre algo que você queira aprender mais, enfim, se sinta em casa por aqui, tá bom? Podemos trocar aqui sem problemas. Eu gosto disso, né? Na verdade. Então, não é para ser um monólogo e eu ficar só falando e você só ouvindo. Participe, né? Me mande o que você quer aprender, o que você acha, se você já teve alguma aula, se você nunca teve, de onde você é, enfim, que você quiser aí compartilhar comigo, tá bom? E a ideia, né, é que o pouco que você aprende aqui, em uma aula ou outra, você vai ver que sempre no final das aulas eu deixo alguma coisa para você pensar como que você pode aplicar na prática clínica, né, na sua prática. Independente de onde você está aí como fisioterapeuta, né? Se você tá na área X, Y, Z, se você está na graduação, se você já se formou, enfim, como que você pode aplicar, né? E fica sempre esse exercício no final. E a ideia aqui é que você sempre tenha algo para você começar a aplicar, que seja uma coisa pequenininha. É assim que a gente começa, né? E desenvolve cada vez mais. Então, a ideia é que você agregue isso, né? Agregue na sua aula, na sua área. Mesmo que você não queira ainda ou não seja ainda um fisioterapeuta do sono, né? Todo fisioterapeuta pode acrescentar uma coisa ou outra sobre sono na sua prática clínica, você vai ajudar muito mais, né, o seu paciente, se você ajudar o seu paciente a dormir melhor, tá bom? Então, a área de sono é uma área muito nova, como eu falei, mas também os distúrbios do sono são muito comuns. Então, a gente vai falar mais sobre isso aqui em outros vídeos, mas para você ter uma ideia, né, insônia, apneia obstrutiva do sono, são os distúrbios do sono mais comuns. Pensando em apneia do sono, por exemplo, 30% dos adultos têm apneia obstrutiva do sono, né? Se você for pensar pessoas que têm já alguma comorbidade cardiovascular, pressão alta, alguma coisa assim, chega a ser metade. Se você trabalha na parte de geriatria com idosos, chega a ser 60, 70, 80% deles que têm apneia do sono, né? Então, pessoas com sobrepeso, obesidade, 2/3 dele tem apneia obstrutiva do sono. E insônia, então, é mais comum ainda, né? Dificuldade para dormir, que muitas vezes com orientações simples você consegue ajudar, né? Então, fique atento a isso, né? Veja se você identifica alguma coisa ou outra no seu paciente. Se você puder já ajudá-lo, ótimo. Se não, encaminhe, né? Não deixe essa pessoa aí sem ir atrás, porque se você começar a abrir os olhos, você vai começar a ver e vai ver que é muito, muito comum, tá bom? Então, é isso. Um resumão dessa aula de hoje, então, de conversa de elevador aí, né? O que você aprendeu, né? Aprendeu que a fisioterapia nos distúrbios do sono é uma área de atuação própria do fisioterapeuta, reconhecido pelo nosso conselho, pelo COFITO, né? A partir do ano passado. E que o fisioterapeuta do sono, ele atua
muito, mas muito além da terapia com pressão positiva para a apneia do sono. Então, todo fisioterapeuta do sono entende de equipamento de CPAP, mas nem todo fisioterapeuta que entende de CPAP é um fisioterapeuta do sono. Isso tem que ficar bem claro. E existe uma Associação Brasileira do Sono, que tem um conselho de fisioterapia lá dentro, junto com todas as outras especialidades, e te convido a acompanhar, né? Pode me acompanhar nas redes sociais, ali eu falo sobre isso, né? Porque faço parte do conselho, acompanhe também a ABS, né? Nas redes sociais, se você tiver interesse. A gente certifica, né? A partir desse ano a gente já começou a certificar, né? Desse ano que eu falo, 2022, fisioterapeutas para atuarem nessa área de sono. Então, se você tem interesse, segue acompanhando a gente aí para você aprender mais sobre o que sobre como que você faz, se você quiser se tornar um fisioterapeuta do sono. E aí, como que você pode aplicar na sua prática aí o que você aprendeu nessa aula de hoje sobre a nossa área de atuação? Que seja ler as diretrizes lá, que eu vou colocar o link aqui na descrição, começar a seguir no Instagram ou enfim, pesquisar algo específico da área que você atua junto com o distúrbio do sono, pensar como que você pode agregar alguma coisinha sobre sono a partir do que você aprendeu aqui, algo que você queira começar a estudar um pouquinho mais, anota. Enfim, use esses minutinhos agora depois desse vídeo para você parar e pensar como que você pode aplicar na prática. Porque depois passa e vira uma coisa, gruda na outra e a gente acaba não fazendo nada, né? Então fica o convite aí para você usar uns minutinhos aí e colocar em prática algo, né? Para você não deixar perdida essa aula que você assistiu aí, tá bom? Então é isso. Eu espero que você, como eu, tenha gostado da área da fisioterapia do sono, independente, como eu disse, né, de você querer atuar só nisso, como eu, ou não, é algo que você pode agregar na sua área aí que você trabalha dentro da fisioterapia, com certeza, em todas as áreas, né? Então, continue acompanhando o conteúdo e estou à disposição aqui para responder o que você tiver de dúvidas aí ou quiser trocar ideia comigo, tá bom? Até o próximo vídeo